Neste momento, eu gostaria de cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a graça do nosso bom Deus, nós chegamos na última lição do segundo trimestre de 2020. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 13, que tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica, você que está aí pela primeira vez. Se você gostar desta videoaula, se inscreva em nosso canal, deixe aí também o seu joinha e também compartilhe a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve ser guardada, ela deve ser compartilhada. Então, vamos agora comentar esta lição tão preciosa, né? Nós já chegamos aí na última lição. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. O comentarista desta lição é o pastor Douglas Batista. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, a lição passada, que foi a lição de número 12, nós aprendemos acerca da conduta do crente em relação à família, que estava baseado no capítulo 6 da Epístola aos Efésios. E agora nós vamos estudar esse tema, a batalha espiritual e as armas do crente, que também está registrado no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo de número 10 em diante. Nós estamos encerrando neste trimestre e, se o Senhor nos permitir, vamos estar também comentando as lições do terceiro trimestre de 2020. Nós sabemos que a CPAD ela lançou uma nota dizendo para que as igrejas venham adotar uma das três propostas. Ou elas venham repetir essas mesmas lições do segundo trimestre no terceiro trimestre, ou que venha haver uma troca entre os jovens e os adultos. Ou seja, os jovens vão usar as revistas dos adultos e os adultos vão usar a revista dos jovens. E existe aí uma terceira opção, que é uma revista do ano de 1993, cujo comentarista é Eurico Bergsten. É um grande mestre. Então nós temos aí uma dessas três propostas. Eu não sei qual é a que a sua igreja vai adotar. Se você souber, deixe aí nos comentários para que nós venhamos estar comentando. Amém, meus irmãos? Então você vai encontrar aqui todas essas videoaulas em o nosso canal, se o Senhor assim nos permitir. Vamos então entrar aí na introdução desta lição. O textuário nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. A introdução nos diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Meus irmãos, nós sabemos que o crente, ele enfrenta uma batalha espiritual diariamente. E nós vamos aprender aqui nesta lição como nós devemos vencer estas batalhas que se dá no campo espiritual. Nós vamos aprender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra o nosso semelhante, contra o nosso próximo, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra as hostes malignas. E nós vamos entender perfeitamente que nós precisamos urgentemente estar revestido de toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firmes no dia mau. Então, meus irmãos,
o crente, ele enfrenta batalhas espirituais, mas Deus, ele não nos deixa ao léu. Deus, ele reservou para a sua igreja armas espirituais, pelo qual todos nós podemos fazer uso dela para a glória de Deus e para também nos proteger e também para atacar contra o nosso inimigo, que é o diabo e seus demônios. Vamos estar lendo aí o tópico de número 1, que diz assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. Número 1, fortalecidos no poder do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10, nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, esse versículo já está dizendo claramente que nós devemos nos fortalecer no Senhor e também na força do seu poder. Isso quer dizer o seguinte, que nós não temos poder nenhum em nós mesmos. E para isso, nós precisamos nos refugiar no nosso Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, se a igreja que está vivendo neste mundo, em um campo de batalha, estiver despreparada, se a igreja que está vivendo neste mundo não estiver revestida no Senhor e na força do seu poder, com certeza essa igreja é uma igreja frágil, é uma igreja que está vulnerável, é uma igreja que não vai resistir aos ataques do inimigo. Esta lição veio em boa hora. Nós vamos aprender aqui qual é o campo de batalha do inimigo. Nós vamos aprender também quais são as armas que estão disponíveis para nós. E nós vamos aprender que nós só vamos vencer se estivermos na força e no poder do nosso Deus. Então isso é muito sério, meus irmãos. O versículo nos diz claramente: fortalecei-vos no Senhor. É no Senhor que nós devemos nos fortalecer e também na força do seu poder. Pois a Bíblia diz que Deus é o Todo-Poderoso. Então, nós devemos nos refugiar nele, não é verdade? Número 2. Vigilantes em toda oração e súplica. O versículo de número 18 nos diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nessa batalha espiritual, logo no versículo de número 10, nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e também não podemos deixar de fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Orar, vigiar. Então você está orando e automaticamente você também está vigiando. São duas palavras que não podem ser separadas: a oração e a vigilância. Mas é interessante que sempre quando você lê na Bíblia Sagrada acerca da oração e da vigilância, a palavra vigilância vem em primeiro lugar. Porque antes de você orar, você tem que estar vigiando. Então, você vai orar. E por isso, meus irmãos, nós temos que estar sempre em oração e súplicas diante de Deus, porque a oração, ela fortalece o crente. Daniel, ele orava 3 vezes durante o dia, e ele era um crente forte. Nem a cova dos leões o venceu. Nenhum rei, nenhum império conseguiu vencer um homem de oração chamado Daniel. E tantos outros exemplos aí nós temos na Bíblia, porque a oração é um fortalecimento para a nossa vida espiritual. Não é possível entrar em combate sem a cobertura
de tão preciosa arma espiritual que é a oração. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Você está em oração, mas você também está em vigilância, porque nós não sabemos por onde o inimigo vai nos atacar. Ele é astuto, ele é sagaz. Então você está orando e ao mesmo tempo você está vigiando por onde o inimigo pode lhe atacar, para que você possa estar resistindo, usando a armadura de Deus. É interessante que no Antigo Testamento, toda cidade que era cercada de um muro, ela tinha uma torre de vigia, onde um guarda estava ali no seu turno vigiando. Quando o inimigo estivesse vindo, seja de dia ou de noite, ele avisava. Então veja a importância daquele guarda em cima daquela torre de vigia, olhando para ver de onde virá o inimigo para avisar o povo da cidade. Assim deve ser nós. Nós devemos estar sempre atentos, porque o inimigo, todos os dias, ele vai nos atacar. E se você estiver orando e vigiando, com certeza você não será pego de surpresa, você vai estar preparado para o vencer e o Senhor lhe dará a vitória. Não é verdade, meus irmãos? Vamos aqui para o tópico de número 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. O versículo de número 11 nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui está mostrando o campo de batalha espiritual. Ciladas do diabo indica as suas armadilhas, os seus ardis, indica qual é a forma em que ele vai nos atacar. O diabo ele não discerne, mas ele atira por todos os lados para ver se acerta. Então, essa é a sua forma, né? Ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas dessas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Veja aqui o campo do inimigo. Paulo, ele nos alerta dizendo que as astutas do diabo são ciladas tremendas contra a igreja. E uma delas é confundir a mentira com a verdade. O diabo sempre vai usar a mentira para que nós venhamos confundir com a verdade. É por isso que hoje nas igrejas existe tanta falsa doutrina, existe tanta heresia, é porque ele vem confundindo a mentira com a verdade. Então esse é uma das astutas ciladas do diabo. Outra, deturpar as escrituras. Você sabe que o diabo, ele vai atacar você usando a própria escritura. Como foi no caso da tentação com Jesus. Ele estava usando a palavra, mas ele estava usando a palavra de modo deturpado. Então, sempre quando vem alguma heresia contra você, está na Bíblia. É porque esse é o propósito do diabo, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais. Sim, o diabo, ele faz falsos sinais atraindo pessoas a si. Hoje você percebe que isso está acontecendo de forma tão grande, onde muitas denominações que se dizem igreja do Senhor e que estão fazendo falsos sinais. Mas tudo isso é mentira do diabo, porque esse é o seu campo de batalha espiritual. E também fazer acusações, semear incredulidade. Veja que o diabo, ele sempre está semeando incredulidade no coração das pessoas. Hoje você encontra pessoas que já não acreditam mais nas doutrinas bíblicas, pessoas que não creem no dízimo, pessoas que não creem mais
no pré-tribulacionismo, pessoas que não creem mais nem em Jesus. É porque o diabo ele semeia a incredulidade. Ele promove também ideologias anticristãs. Sim, hoje muitas ideologias anticristãs, como por exemplo o feminismo, ou o machismo, ou o racismo, a ideologia de gênero, você percebe que isso está entrando aos poucos na igreja, porque esse é o seu campo de batalha espiritual, é promover ideologias anticristãs. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque o diabo ele é sagaz, ele é astuto, então ele vai nos atacar de todas as maneiras para ver se nos derruba. O número 2 vai falar acerca do conflito contra o reino das trevas. Está escrito no versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus irmãos, a nossa batalha não é física. A nossa batalha é travada no mundo espiritual. A Bíblia diz que não temos que lutar contra carne e sangue. Quando a Bíblia fala carne e sangue, nós temos aí apenas 3 referências da carne e o sangue em toda a Bíblia. Às vezes você vê referências falando acerca da carne, né? Isso está falando do nosso eu, do velho homem, da nossa natureza pecaminosa. Às vezes a Bíblia fala sobre o sangue, né? Como a vida. Mas na Bíblia nós temos 3 referências falando da carne e sangue, que se refere ao homem, que se refere à pessoa. Então a nossa luta hoje não é como no Antigo Testamento, como o israelita, quando ele encontrava o seu inimigo, ele poderia o matar, ele poderia o destruir, lutar contra ele. Hoje a nossa luta não é assim mais. Não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que lugares celestiais são esses, irmão Henrique? É entre a terra e o céu, aonde o diabo e os seus demônios habitam, nos lugares ou regiões celestiais, que são conhecidos pelos anjos como Bazã. É ali que o diabo e seus demônios habitam. Então veja, meus irmãos, como isso é muito sério, não é verdade? O número 3 é falar acerca das agências das potestades do ar. Eles são poderosos. E é verdade, esses demônios não são fracos. Esses demônios são poderosos. E por isso nós não podemos subestimá-los. Por quê? Porque eles têm poder. A Bíblia diz que Deus permitiu o diabo tocar em Jó. E o que ele fez? Ele lançou uma lepra em Jó. Então ele tem poder. Deus permitiu Satanás tocar nos seus animais. E em pouco tempo o diabo destruiu e arruinou os seus animais e alguns de seus servos. Então, eles têm poder. E eles têm uma hierarquia muito tremenda. Porque assim como os anjos de Deus têm hierarquia, né? Os querubins, os serafins, os anjos, os demônios também, eles têm essa hierarquia. Eles não trabalham de forma desorganizada. Eles trabalham de forma organizada. Porque se eles não fossem organizados, eles não teriam subsistido até hoje. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Veja aqui no versículo de número 12 a hierarquia deles. Principados. O que são principados? São demônios internacionais. Potestades, demônios nacionais.
príncipes das trevas destes séculos. São demônios regionais. E hortes espirituais da maldade. São demônios locais ou individuais. Então veja que os anjos são internacionais, nacionais, regionais e locais ou individuais. Eles trabalham de forma organizada, meus irmãos. É por isso que eles são poderosos. É por isso que Deus nos manda revestir da sua armadura. Nós vamos ver isso aqui no tópico de número 3. Eles são malignos. Uma pessoa má só faz maldade. Ele nunca vai fazer alguma coisa boa. Da mesma forma, os demônios são malignos. Eles só vão fazer o que é mal. João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Veja que são 3 maldades, 3 malignidades. Matar, roubar e destruir. Então, não espere uma bandeira branca de Satanás querendo paz. Você nunca vai ter paz da parte de Satanás. Ele é maligno. Ou ele vai te matar, ou ele vai te roubar, ou ele vai te destruir. E terceiro, eles são astutos. Sim, assim como a serpente no Éden era o animal mais astuto, Satanás também ele é astuto. Os demônios são astutos. Os demônios não são bobos. Como a gente percebe que hoje os demônios enganam muita gente? Muita. Por quê? Porque eles são astutos. Eu já vi os demônios mentindo, usando a boca de alguém e transmitindo uma falsa doutrina e aquela igreja seguindo aquela doutrina, porque eles são astutos. Então não podemos brincar com o diabo, porque eles são astutos, são espertos. Vamos aqui para o tópico de número 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Louvado seja o nome do Senhor. Número 1. A armadura completa de Deus. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Isso está em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo ele está preso, nós sabemos, e ele ali daquela prisão, ele está vendo um soldado romano com aquela indumentária, e ele agora vai aplicar aquilo para o mundo espiritual. Ele recebe esta revelação e ele vai aplicar de forma muito tremenda. Ele começa a ver todas as peças ali de um soldado e ele começa a trazer, para o mundo espiritual. E ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Veja que a armadura aqui não é um dom do Espírito. A armadura aqui é de Deus. É uma peça de Deus. Faz parte de sua roupa, que ele empresta a nós. O texto está claro. A armadura de Deus. E é interessante que essa armadura é um revestimento, não é um vestido. Então, essa armadura é um revestimento. Então, antes da armadura existe uma roupa que nós devemos estar usando. E essas roupas são vestes de santidade. Se você não estiver usando vestes de santidade, essa armadura de Deus não vai caber em você. Ela não vai encaixar, porque ela é um revestimento. E antes do revestimento existe um vestido. E este vestimento deve ser roupas de santidade. Porque senão vai ser como Davi. Davi tentou usar a armadura de Saul e não deu certo. Então hoje muitas pessoas não conseguem usar a armadura de Deus porque não estão usando vestes de santidade. Então nós devemos, meus irmãos, nos revestir de toda a armadura de Deus. Isso é muito sério, não é verdade, meus irmãos? O número 2 vai falar aqui acerca dessas
peças da armadura de Deus. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Versículo de número 14. Vamos saber aqui agora quem são, essas roupas. Versículo de número 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, nós entendemos perfeitamente, meus irmãos, que essa armadura de Deus que Ele empresta a nós tem 6 peças. Vamos descobrir agora quais são essas 6 peças. Primeiro, conforme eu disse para os irmãos, a primeira peça é cingir os vossos lombos com a verdade. É o cinto. O cinto é a primeira peça dessa armadura. O cinto, ele serve para segurar toda a roupa, toda a vestimenta daquele soldado e também para segurar a espada. E esse cinto fala da verdade. Nós temos que andar em toda a verdade. Vivemos hoje em um mundo de mentira, onde a verdade não prevalece. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem que andar na contramão. Ela tem que falar a verdade, porque nós temos que ser a voz da verdade. Então, para que você venha ter esse cinto, você tem que andar em verdade. Segundo, vestida a couraça da justiça. Está aí no versículo de número 14, a parte B. E vestida a couraça da justiça. Essa couraça, nós sabemos perfeitamente, era uma peça que cobria os órgãos vitais de um soldado, o seu pulmão, o seu coração. E essa peça, ela tem 2 partes. Ela cobria tanto a frente, o peito e até as pernas, e também cobria as costas do soldado. Então ela tem 2 peças muito importantes, uma na frente e outra atrás, que protegia contra os dardos, contra as flechas, as setas. Então, ela fala da retidão, que nós devemos andar em toda retidão e justiça. Não podemos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Devemos ser reto em todos os nossos caminhos, como Jó. A Bíblia diz que Jó, ele desviava do mal. Então, nós devemos ser reto naquilo que é bem. E quando encontrarmos o mal, devemos nos desviar. Isso fala da retidão. E terceiro, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. São os sapatos, do soldado, aonde ele vai pisar em solo pedregoso ou espinhoso, aonde ele vai pisar em solo que talvez, se ele estivesse descalço, ia machucar os seus pés. Mas como ele está usando esse sapato, essa bota, ele vai proteger os seus pés. E essa bota fala do evangelho que nós devemos levar, as boas novas. Devemos caminhar e evangelizar e fazer missões. Então, essa peça também é fundamental na armadura de Deus. As botas na preparação do evangelho da paz. E quarto, tomando sobretudo o escudo da fé. Isso está no versículo de número 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, esse escudo ele é tremendo. Por quê? Porque o texto está dizendo que ele é um sobretudo. Ou seja, ele é terceiro revestimento. O primeiro são as nossas vestes de santidade. Segundo, o revestimento, que é a armadura de Deus. E esse escudo é um terceiro elemento, uma terceira cobertura. É um sobretudo, está dizendo. Então veja, meus irmãos, que a couraça ela protege o peito, o pulmão, as costas. Mas o escudo ela protege o corpo todo do soldado, porque ela tem aproximadamente 1,30 m por 66 centímetros de largura. Então, ela é uma peça muito importante. Isso fala da fé.
porque pela fé você vai vencer todos os dardos inflamados do inimigo. Pela fé você vai vencer todas as setas, tudo aquilo que ele vai lançar contra você. Você vai estar usando aí este escudo para estar protegendo você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cada peça aqui é de suma importância. E nós estamos aqui, meus irmãos, lendo as peças que servem para defesa. Nós estamos aqui conhecendo o campo do inimigo. É muito importante você que é crente conhecer o campo do inimigo. Lembra que Absalão morreu porque ele não conhecia o campo do inimigo? A Bíblia diz que ele tinha um cabelo muito grande e ele em cima ali da sua jumenta, ele estava cavalgando e o seu cabelo engarranchou em uma das árvores, porque era um bosque, havia muitas árvores ali. Se Absalão conhecesse aquele campo, ele teria se prevenido, né, amarrado os seus cabelos ou cavalgado ali com muito cuidado. Mas como ele não conhecia, ele engarranchou o seu cabelo em um galho de árvore e foi morto por Joabe, a espada. Então tem muito crente morrendo como Absalão, morrendo mesmo no campo do inimigo porque não conhece. E nós precisamos conhecer para que nós possamos estar vencendo todas as guerras espirituais. E quinto, o capacete da salvação. Meus irmãos, nós sabemos que uma das maiores batalhas que acontece na vida do cristão é na mente. O diabo ele nos ataca muito na nossa mente. E é na mente que nós temos que ter a certeza da salvação, para que nós não venhamos sofrer ataques e não acreditar mais na salvação. É por isso que o soldado ele tinha que usar aquele capacete, porque uma das partes mais importantes do corpo humano é a cabeça. Porque Davi venceu Golias pela cabeça. Ele lançou uma pedra, uma funda e atingiu a sua cabeça, a sua testa, e ele caiu. Então, nós não podemos deixar de usar o capacete da salvação, que ela vai proteger a nossa mente dos ataques do inimigo. O inimigo tem atacado muitas mentes, colocando na mente deles que eles não merecem ser salvos, colocando na mente deles que eles já blasfemaram contra o Espírito Santo, colocando na mente deles que ele está errado. E nós precisamos usar o capacete da salvação. E por último, e não deixar de lado, né, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito nós sabemos perfeitamente que é a palavra de Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus para que nós possamos nos defender